Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas mais 35 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você pode enviar a sua mensagem, a sua participação através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776, ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code aqui, você já tem acesso e já aparece uma mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 36ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo o projeto de lei que regulamenta a classificação de risco nas unidades de saúde. 11 vereadores de 7 diferentes partidos pedem passe livre no transporte municipal no dia da eleição. Comissão parlamentar de inquérito para apurar suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo realiza a segunda reunião e agenda as primeiras oitivas. E atleta campineira de apenas 14 anos é convocada para representar o Brasil na Copa do Mundo de Beach Tênis. E hoje é dia da Ponte Preta entrar em campo. Já já a gente fala sobre esporte aqui no Câmara Notícia. Antes, olha só, começou, hein, a 16ª edição do Campinas Restaurant Week, que vai até o dia 13 de novembro, e o evento oferece menus completos a preços fixos. Então, sobre quantos estabelecimentos estão participando, os valores, se é só aqui na cidade de Campinas ou se tem outras cidades, aciona o repórter André Aranha, um amante da gastronomia e que tem mais informações. Então, André, seja bem-vindo e bom dia. Pois é, bom dia para você, Gabriel Castro, bom dia para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Eu realmente sou um amante da gastronomia, sou apaixonado realmente. E estou aqui para falar justamente a respeito disso, porque, como você disse aí, só aqui em Campinas, não é? São 29 restaurantes que estão participando, no total são 31, não é? Tem outras cidades também, e com preços bastante acessíveis, porque olha só, tem entrada, tem o prato principal, não é? E tem também uma sobremesa a partir aí de R$ 49,90. Bom, eu estou aqui com o Maurício, não é, que vai bater um papo conosco para falar justamente, não é, a respeito desta situação, porque de fato chama bastante a atenção do público em geral, né, Maurício, quando começa e tudo mais, e aumenta inclusive, não é, o número de clientes nos restaurantes da cidade. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia para você. Bom dia, André. Obrigado pela oportunidade. Realmente é bem empolgante, né, e satisfatório. O Restaurant Week, ele vem para nos ajudar, né, depois desses anos aí pós-pandemia, está nos ajudando muito. O ano passado nós entramos e foi um sucesso. Esse ano eu tenho certeza que já está sendo um sucesso. Bom, e aqui em Campinas realmente é muito forte, né? Só aqui são 29 restaurantes, tem um em Valinhos também e um em Jundiaí. Ou seja, faz realmente muito sucesso, é bem legal, não é? Agita bastante aí o mercado de vocês, né, Maurício? Sim, verdade. Tem clientes nossos que já vieram aqui dizendo que vêm de outras cidades, mas se hospedam aqui em Campinas só para conhecer todos os restaurantes que estão participando. E é bem legal que, assim, movimenta todo o comércio da cidade. Isso é muito importante para nós. Bom, vamos lá. Então aqui, quais os pratos que vocês têm? Primeiro tem a entradinha, né, que é sempre faz parte aí do... Sim. Começamos com a nossa entradinha. Essa é uma croqueta de siri. Olha só. Feita com a batata Asterix. Ela é maravilhosa. E o nosso tradicional ceviche peruano, com chips de mandioquinha, brotos e leite de tigre. Também bem gostoso. O pessoal adora bastante. Pessoal, é o Restaurant Week.
não é? Realmente esse festival aí, ele chama bastante atenção justamente por isso, porque é uma comida de qualidade por um preço bastante acessível, né, Maurício? Sim, verdade. O cliente tem a possibilidade de experimentar diversos pratos por um preço bem menor. Normalmente, um prato desse no nosso restaurante sairia em média de 90 a 120 reais, né? Só o prato. Agora, com o Restaurante Week, ele consegue comer uma entrada, um prato principal e uma sobremesa por um preço bem acessível. Bom, vamos lá então, vamos para os pratos principais, porque tem no almoço e no jantar. Vamos deixar o pessoal em casa com água na boca, evidentemente, né, Maurício? Sim, verdade, André. Vamos lá então, esse aqui, o que que é? Esse é o nosso nhoque artesanal. Nhoque artesanal, Isso. olha só que bacana, gente. Ao creme branco com espumante e o nosso filé mignon gratinado, grelhadinho. É muito bom. Essa opção tem no almoço e no jantar? Essa daqui eu tenho no almoço. No almoço, tá. Um nhoque feito de uma maneira E é diferenciada. aquele valor mesmo de... Sim. Ele é a partir de R$ 69,00 o completo. A entrada, o prato principal e a sobremesa. Esse daí. Entendi. Boa. E o outro prato? Qual que é esse? Tem no jantar? Esse é o do jantar. O nosso famoso e queridinho da casa, o pupa em brasa, feito com arroz espanhol, frutos do mar, camarão. E o nosso polvo assado na parrilha, parrilhinha argentina. Maravilhoso. Bom, e são opções que têm saído bastante. Muito, muito. E teve um dia que eu fiz mais de 15 polvos de uma vez. Olha só. Foi muito, muito legal. A gente fez um vídeo, né? Tantos polvos saindo de uma vez só. E é bem gratificante pra gente saber que o pessoal tá gostando, tá vindo e tá aproveitando ao máximo o Restaurante Week. Boa, deixa eu falar também um boa tarde, um bom dia, né? Estamos antes do meio-dia, estamos ao vivo aqui para a Lorete, não é? Que é a coordenadora de captação de recursos do Instituto Padre Haroldo. Muito obrigado, Lorete, por atender a nossa reportagem ao vivo aqui no Câmara Notícia. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. É uma grande oportunidade para nós também do Instituto Padre Haroldo, essa parceria com a Restaurante Week Campinas. Legal. Como você bem disse, é um momento onde os consumidores podem aproveitar pratos de alta qualidade por um preço acessível e no final do consumo ainda tem a oportunidade de fazer uma doação de R$ 2,00 para o Instituto. Então, aproveita aí os bons pratos e mais essa ação social, né? Esse responsabilidade social, é muito bacana. Boa, que joia. E como você vê essa parceria, a importância para o Instituto Padre Haroldo, porque os clientes eles podem vir aqui e doar R$ 2,00, como você disse, não é? E isso vai todo para você. Total, vocês. 100% desses R$ 2,00 é destinado diretamente pelo restaurante ao Instituto Olha Padre só. Haroldo. E como nós temos aí 13 serviços em 9 endereços diferentes de Campinas, atendendo bebês, gestantes, crianças, adolescentes, adultos em situação de vulnerabilidade social, vai para todos esses serviços. Então, essa doação vai ser para ajudar a sustentabilidade desses serviços. Bom, quem quiser doar mais de R$ 2,00, entra em contato com vocês. Pode entrar em contato conosco, inclusive para conhecer melhor o Instituto Padre Haroldo. O telefone para contato é o 19 9 7415 6063. Tá, repete pra gente então, por favor. Tá, é o 19 9 7415 6063. Tem o WhatsApp. Legal, legal. Esses pratos são individuais, né, Maurício? Então eu vou experimentar aqui pro pessoal ver. Gostaria que você falasse um pouco mais, então, inclusive, dessa parceria, não é? Com o Instituto Padre Haroldo, porque aqui você falou que vocês incentivam, né, os clientes. Como que funciona isso? Enquanto isso, eu vou provar aqui. Qual que eu começo aqui, Maurício? Fala para mim. Bom apetite. Eu recomendo você começar pelo nosso nhoque, Boa. que ele é bem saboroso. Você vai gostar. Então fale sobre essa parceria, como que funciona. Tá bem legal, bem gratificante. A gente motivou nossa brigada a toda vez que for cobrar uma mesa, lembrado, né, da importância, né, de estar ajudando ao próximo, de fazer mesmo
essa parceria, explicar um pouco sobre o Instituto Padre Haroldo, como eles ajudam, como é importante para nós e para a sociedade aqui de Campinas, né? Tá ajudando o pessoal. E assim, a gente está tendo uma volta muito boa, que os clientes se sensibilizam e estão ajudando. Conseguimos já coletar alguns e só é o início, né, do Restaurante Week. Então, eu tenho certeza aí que o mês todo aí vamos coletar bastantes doações mesmo, gente. Uma delícia, viu? Estou Maravilhoso. delicioso ele. Olha só, então em cima disso até que a gente está falando, né? Os clientes vêm aqui, pagam um preço, não é, acessível para a qualidade da comida e ainda colaboram com essa grande causa, não é isso? Verdade, consegue ajudar as pessoas, ajudar os próximos e ajudar a nossa cidade também, que é muito importante. Não, isso é legal porque nessa edição, né, Maurício, subiu para R$2, não é? Até a passada era R$1. Isso ajuda bastante vocês, né? Pode... Sim, demais. Como eu disse, o Instituto, boa parte, precisa desse apoio da sociedade para garantir a execução de todos os nossos serviços, né? Então, aumentou aí o dobro, né? Dobrou o valor da... E é a primeira edição que o Instituto está participando. Então, para nós, assim, é super importante e ver o incentivo e o apoio dos restaurantes, assim como o Maurício falou, para a gente fica super feliz, super entusiasmado. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o Instituto Padre Haroldo. Evidentemente que a maioria conhece, né? É bastante conhecido e tudo mais, mas para quem não conhece, fala um pouquinho sobre o trabalho, aproveita aqui a oportunidade. Obrigada. O Instituto Padre Haroldo atua em Campinas há 44 anos. É uma organização da sociedade civil que atende bebês, gestantes, crianças, adolescentes e jovens e adultos de todos os gêneros. E nós atuamos em 4 eixos. Nós atendemos na prevenção e educação crianças e adolescentes. Nós temos o serviço de acolhimento residencial com gestantes, pessoas que passaram por situação de rua. Nós temos o tratamento para dependência química e alcoólica para adultos, jovens, né, e adultos de todos os gêneros, e o trabalho e renda, que faz um trabalho com todas essas crianças, com todos esse público, na verdade, né, fortalecendo empreendedorismo, trabalho. Então, através de parcerias também com empresas, com pessoas físicas e jurídicas. Boa, boa. A gente só vai confirmar, então, a questão dos preços aqui, porque, assim, cada restaurante é um preço diferenciado, né? A partir de R$ 49,90, né? São 29 opções aqui, o pessoal ligou na TV, está perguntando, está interessado e tudo mais. Começa a partir de R$ 49,90, mas esse aqui que a gente está comendo é R$ 69,90, é isso, né? Sim, aqui a gente optou por fazer um menu completo já, completo, com a entrada, o prato principal e com a sobremesa. No almoço nós cobramos R$ 69,00. Boa. E no jantar a gente cobra R$ 99,00, esse menu já completo. Boa, esse é o preço máximo, né? Isso, o preço máximo é R$ 99,00. Isso, mas do festival todo, de todos os restaurantes, então, né? Aí vai, evidentemente, de restaurante para restaurante, começam os preços a partir de R$ 49,90. E tudo isso aqui, né? Uma entrada, o prato principal e tem também a sobremesa, né, Maurício? O que é a sobremesa aqui? Temos uma torta de limão siciliano, maravilhosa, bem equilibrada no açúcar. Também temos nosso brownie de chocolate ao leite com estrogonofe de paçoca e sorvete. Boa. Maravilhoso. Então vai até quando? Vai até o dia 13 de novembro, o Restaurante Week, e a gente... eu tenho certeza que vamos colher bons frutos. O ano passado foi um sucesso, nos ajudou bastante na retomada e esse ano já está nos ajudando muito. Exatamente, eu ia tocar nesse assunto porque a gente está nesse momento, né, pós-pandemia, no finalzinho e tudo mais, e vocês aí, evidentemente que tiveram um período complicado, né, então está retomando. E o festival, claro, que ajuda também, né, nessa retomada da economia, dos restaurantes. Sim, nos ajuda muito, não só os restaurantes, mas também a nossa cidade, né, que com a retomada, com a divulgação,
com as pessoas saindo e vindo nos restaurantes, elas começam a consumir mais e ajuda todo o comércio, toda a parte de comércio. A gente sabe que a gente passou por um momento muito difícil. O ano passado, o Restaurante Week nos ajudou muito. Foi o primeiro ano que nós entramos no Restaurante Week, estava pós-pandemia, um movimento bem fraco, e eu fiquei impressionado. Sou muito grato ao Restaurante Week por ter nos ajudado, por ter dado essa força para a gente. Foi muito importante mesmo, e por isso que a gente fez questão de participar esse ano de novo, que não só o pessoal pode conhecer nossos produtos, como também divulga a cidade, divulga o ambiente. Né? Agita tudo. Agita tudo e é uma força em conjunto. E como você disse, vem gente de fora, então sim, movimenta também, né? Os hotéis da cidade e tudo mais. O seu recado final, então, aproveite aí esse espaço do Câmara Notícia, não é? Você que está representando aqui o Instituto Padre Haroldo, por favor, o seu recado final. Obrigada. Agradecer a organização do Restaurante Week, né, por escolher a instituição Padre Haroldo, por poder ser a instituição que vai receber a doação, e agradecer a parceria de todos os restaurantes da TV Câmara também por essa oportunidade, né, de falar do Instituto. E para quem quiser mais informações do Instituto Padre Haroldo, por favor, entre em contato por telefone ou WhatsApp no 19 97415 6063, desculpa, 19 97415 6063. Bom, e não custa nada, né, gente? O pessoal que vem nos restaurantes aqui de Campinas também, né? Tem um em Jundiaí, outro em Valinhos, não é? R$2 a mais vai fazer muita diferença, então, não é? Vamos participar, vamos colaborar por essa ótima causa. Muito obrigado, viu, Lorete, pela entrevista. Valeu, Maurício, obrigado também por participar conosco. Agora eu vou experimentar o povo, né? André, obrigado a vocês, obrigado à TV Câmara por essa oportunidade, bem maravilhoso, fico muito feliz, tá? E só tenho a agradecer mesmo a todos vocês. Obrigadão mesmo e bom apetite. É isso aí. Bom, Gabriel Castro, eu volto com você aí nos estúdios da TV Câmara Campinas. Bom apetite para você depois do jornal, Gabriel. Ótima iniciativa, o Restaurante Week, bom trabalho e aproveite, né, André Aranha? Uma croqueta, um nhoque, né? Menu completo, então, para o nosso repórter André Aranha. E a gente só passando vontade aqui, né, Mirna Abreu? Muita vontade, viu, André? Aproveita mesmo, porque a gente já está aqui com água na boca. Exatamente, né? Neste momento, 11 horas mais 52 minutos, então, perto da hora do almoço. Quero agradecer novamente o nosso repórter e também a Lorete, né, que é coordenadora do Instituto Padre Haroldo, e também o Maurício Marques, que é gerente do restaurante. Bom, você aí de casa já percebeu, Mirna Abreu está aqui nos nossos estúdios, hora das notícias do Legislativo, até porque ontem nós tivemos a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI. Então, Mirna Abreu, novamente, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel, e bom dia a você de casa. E a CPI para apurar a suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, realizou na tarde dessa segunda reunião ordinária e já teve algumas deliberações. A Mariana Meira é quem acompanhou tudo e conta agora pra gente. Em sua segunda reunião ordinária, aberta ao público e transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas, a CPI deliberou sobre as próximas reuniões oitivas, que darão sequência na apuração de suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. A gente recebeu um e-mail da casa com uma planilha de todos os contratos. São quase 100 contratos que nós temos na casa. É muita coisa. Então, a gente precisa filtrar agora, né, Paulo Búfalo, os que, a partir do início do mandato do atual presidente, quais que foram aditados, quais que foram interrompidos antes do prazo, quais que foram renovados, ou seja, tentar trazer para o foco do objeto da investigação, porque são muitos contratos. Se não me engano, o procurador disse que eles escutaram 8 empresários, referente a 8 contratos da casa,
Então, eles mesmos já fizeram essa filtragem aí e cabe a nós fazermos também. Durante o encontro, ficou definido que as próximas reuniões oitivas acontecerão na próxima quarta-feira. Às 10 da manhã, será ouvido o responsável pelo contrato cuja renovação está sendo investigada. E às 14 horas, será a vez do depoimento do vereador Marcelo Silva. A CPI também deliberou que as oitivas serão abertas ao público e transmitidas ao vivo pela TV Câmara Campinas. O colegiado ainda definiu que vai encaminhar um ofício ao Ministério Público solicitando que a promotoria acione o judiciário para afastar o vereador Zé Carlos da presidência enquanto durem os trabalhos da CPI. O parlamentar pediu licença do cargo por um período de 30 dias, dispensa que vence no dia 28 de outubro. A pauta foi votada pela comissão. Também foi deliberado que a comissão vai se reunir com outro representante do Ministério Público para tratar de contratos relacionados à obra do prédio localizado na Avenida da Saudade, no bairro Ponte Preta, bem como para obter o parecer técnico de outros contratos firmados pelo Legislativo de Campinas com empresas terceirizadas. Lembrando que você pode assistir na íntegra esta segunda reunião da CPI no youtube.com/TV Câmara Campinas. E Mirna Abreu, ontem foi quarta-feira, portanto dia de reunião ordinária, 36ª. A gente fala agora sobre as discussões e votações dos projetos que estavam na pauta e a gente começa falando de autoria do vereador Eduardo Magoga. Esta matéria era uma dos 7 projetos que foram discutidos nesta quarta-feira. A proposta do vereador, que recebeu emendas, obriga a realização de acolhimento, avaliação e classificação de risco para estimativa do tempo de espera nos atendimentos dos pronto-socorros, hospitais e unidades de pronto atendimento da rede pública do município de Campinas. O autor detalha a proposta. Se você chegar hoje nas recepções do Marugatti, das UPAs, você já tem uma faixa ou um banner com 5 cores: vermelha, laranja, amarela, verde e azul. Essas cores determinam o tempo de espera do paciente, que ele possa ser chamado para ser atendido. Então, quando você passar na triagem, no acolhimento, a ideia é fazer com que essas pessoas sejam classificadas e elas possam receber a identificação da cor que ela foi classificada, para ela saber o tempo que ela vai poder esperar ali na recepção da UPA ou dos hospitais. A matéria segue agora para a sanção do prefeito para se tornar lei em Campinas. E claro, você acompanha o resultado de toda a votação desta quarta-feira lá no site da Câmara Municipal, que é o www.campinas.sp.leg.br, e também todas as discussões estão lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora, Mirna Abreu, faltam 10 dias para o segundo turno das eleições, é no domingo da outra semana, e 11 vereadores aqui da Câmara de Campinas pediram passe livre no transporte municipal para o dia da eleição. Os parlamentares de 7 partidos diferentes aqui da Câmara Municipal protocolaram uma indicação pedindo ao Poder Executivo esse passe livre no dia 30 de outubro, no domingo, onde será realizado o segundo turno das eleições. A iniciativa é capitaneada pelo vereador Gustavo Peta, do PCdoB, que já tinha feito esse pedido durante o primeiro turno. E agora contou também com as assinaturas dos vereadores Cecílio Santos, Paula Miguel, Guida Calisto, do PT, Paulo Búfalo, Mariana Conte, do PSOL, Carlinhos Camelô e Permínio Monteiro, do PSB, Luiz Rossini, do PV, Otto Alejandro, do PL e Paulo Haddad, do Cidadania. Para o vereador, o preço da passagem pode ser um fator para a alta abstenção no primeiro turno, o que resolveria com essa medida. A abstenção foi muito alta, bateu 21% em Campinas, acima da média nacional. E é evidente que a abstenção é por vários motivos, mas um dos motivos é a dificuldade, muitas vezes, de locomoção da pessoa até o local da votação. Então agora é um pedido de vários partidos diferentes, partidos de direita, de esquerda, são vereadores, a sociedade de Campinas solicitando ao prefeito
a autorização para que haja passe livre no dia das eleições. O Supremo Tribunal Federal, hoje, acaba de julgar, já formou maioria, autorizando as prefeituras a adotarem o passe livre municipal. No primeiro turno, havia ainda alguma dúvida jurídica. Agora não há mais, a Suprema Corte já decidiu. Então, a gente está aqui apelando ao prefeito Dário Saad para que ele atenda esse pleito da sociedade, garanta o passe livre, aumentando assim a chance que mais pessoas possam usar do direito do voto no dia 30 agora, que é o segundo turno das eleições, em que a gente tem eleição para presidente e para governador. E a gente lembra que existe um movimento da sociedade civil a respeito desse tema. É a campanha Passe Livre pela Democracia, que já conta com a adesão de mais de 40 organizações da sociedade civil brasileiras. A plataforma, utilizada no primeiro turno, está sendo aprimorada e permite que o cidadão se expresse via internet para indicar ao Poder Executivo local que aconteça essa gratuidade. Até o momento, quase 1.000 municípios já estão participando da campanha através da pressão da sociedade. E a gente continua repercutindo aqui os assuntos da 36ª reunião ordinária, porque ontem alguns vereadores foram até a tribuna para falar sobre o destino do antigo terminal Campo Grande. A gente continua falando da questão do transporte. Já falamos aqui que no último sábado, inclusive, aconteceu essa mudança do terminal Campo Grande para o novo terminal do BRT. Por isso, vários parlamentares usaram a tribuna durante a reunião ordinária desta quarta-feira para falar sobre o destino do terminal que foi desativado. O primeiro a falar durante o pequeno expediente foi o vereador Edson Ribeiro. Mas ali tem que ser uma coisa que sirva muito para a população. Por exemplo, um shopping popular. Mariana, quem está lá no Campo Grande, comprar uma capinha de celular tem que vir aqui no centro. Então vamos fazer um shopping popular lá. Vamos fazer um Alex do Ceasa. Não precisa de sair de lá para vir entrar no Mercadão. Tem que ouvir o povo, o que pode ser útil àquele lugar. E o vereador Carlinhos Camelô, que é o líder do PSB aqui na Câmara, comentou sobre as possíveis adequações e os parlamentares colocaram suas ideias para a nova utilização do terminal desativado. Quando falaram na questão do BRT, na desativação da questão do BRT, eu em 2019, quando eu estive nessa casa aqui, eu já protocolei um projeto para uma indicação para que o prefeito faça um shopping popular naquela região do Campo Grande, que vai trazer movimento para aquela região, empreendedorismo, muito empreendedores naquela região que precisam, que eu falo que muitas pessoas lá daquela região deslocam aqui para o centro para fazer seu trabalho, aqui no centro, os microempreendedores. Então, se a gente tem a região do Campo Grande, como também a região do Ouro Verde, de repente fazer um shopping dessas duas regiões, eu acho que isso ajudará muito os microempreendedores daquela região também, que trará empreendedorismo, trará movimento, e eu tenho certeza que fomentará aquela região do Campo Grande. Então, eu falo aqui, eu tenho acompanhado muito o trabalho do vereador Igor aí, que tem levado muitas solicitações do Campo Grande, e estive conversando com ele aqui. E nós ficamos de falar com o prefeito Dário, que ele também tem uma questão de colocar uma base do bombeiro lá, mas também, talvez, sobre um espaço para colocar os microempreendedores lá. Então tivemos essa conversa e vamos levar até o prefeito. O terminal antigo do Campo Grande, ali no Parque Valença, ele foi desativado pela IDEC. Existe ali algumas indicações de diversos vereadores dessa casa. Uma delas, que eu estou junto com o Major Jaime desde o início do ano, é procurando uma área para o bombeiros. O bombeiro já fez um estudo, ele falou que aquela área contemplaria, porém com a modernidade ele não vai precisar da área como um todo. Então a sua iniciativa em se manifestar para ver o que pode ser utilizado no restante da área ou
uma área como um todo, ela é de grande ajuda, principalmente vindo do senhor, que é um vereador que tem uma segmentação muito grande com os trabalhadores aí, é o Carlinho Camelô, conhecido em Campinas inteiro, então conhece bem esse tipo de trabalhador, e lá tem bastante pessoas que apreciam o trabalho do senhor, que confia. O vereador Otto sugeriu também um CEAzinha, que também pode ser discutido, o Marrom está engajado para ver o que melhor está lá, até mesmo o Cecílio fazendo a enquete lá, teve a iniciativa foi do Cecílio fazer a enquete, enfim, todos que puderem contribuir. Eu queria considerar nessa enquete a possibilidade de se implantar lá um centro de cultura popular. Nós precisamos estimular a cultura daquele local que é muito rica e precisa de um espaço de manifestação. Pode caber isso lá também, vereador. O antigo terminal Campo Grande fica lá no bairro Parque Valença e ainda não tem destinação do que vai ser feito ali naquele local. Então a gente aguarda o posicionamento da Prefeitura Municipal de Campinas. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre o Outubro Rosa, mês de conscientização ao câncer de mama, porque a Câmara de Campinas também está nessa campanha. Olha, uma ação solidária aqui no Legislativo Campineiro recolhe lenços, roupas e chinelos para mulheres em tratamento de câncer. Veja como funciona. A Câmara Municipal de Campinas realiza uma campanha solidária neste mês de outubro, com a finalidade de arrecadar lenços para mulheres que perderam cabelo por conta de tratamento. A Câmara também pede doações de chinelos. A campanha visa arrecadar lenços e chinelos para as mulheres que estão em tratamento contra o câncer, né? Os lenços é uma peça que serão usados para as mulheres que perdem o cabelo e durante esse tratamento escolhem usar a peça como um turbante, né, mesmo. Já os chinelos, eles serão direcionados para o CAISME, para as mulheres que em vulnerabilidade social, que acabam, no momento da internação, não levando esse chinelo, né? Para que não haja um desconforto, né? Um constrangimento dela passar a internação toda descalça, esses chinelos serão direcionados a elas. Nunca é demais reforçar que Outubro Rosa tem o objetivo de conscientizar o público em geral e desenvolver ações contra o câncer de mama. É o que lembra a presidente em exercício da Câmara, a vereadora Débora Palermo. É importante demais, né? Porque nós estamos no mês, no Outubro Rosa, que é um mês de reflexão, conscientização e ações, né? Para ajudar essas mulheres que enfrentam, que estão nesse período de luta aí contra essa doença, né? Então, toda ação é importante e todos os anos a Câmara participa, né, com a doação de lenços, e esse ano, além dos lenços, nós iremos arrecadar também chinelos e roupas em bom estado para fazer o bazar, né, para arrecadar recursos para essas famílias em vulnerabilidade. E as mulheres também ali no CAISME, muitas chegam e não têm um chinelo, né? Então a gente vai encaminhar para o CAISME esses chinelos. E os lenços e as roupas para a entidade Rosa Amor. E atenção, as doações podem ser realizadas por vereadores, servidores e colaboradores da Casa de Leis. E claro, pela população. As doações elas podem ser entregues tanto na recepção da Câmara, quanto na Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida no horário comercial mesmo, das 9 às 18. Bom, são campanhas que a Câmara vem realizando, não é? Principalmente essa também do Outubro Rosa, campanhas importantes de conscientização e para colaborar. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, por favor, Priscila. Sim, a campanha ela é um alerta e ao mesmo sentido ela tem um fundo solidário, né? Ao mesmo tempo que a gente relembra o quão importante é a questão da conscientização, né, da prevenção a respeito do câncer de mama, a respeito do câncer de colo de útero, também é uma forma de, ao mesmo tempo que a gente alerta, a gente entra nessa luta de forma solidária para quem já está nessa batalha aí contra o câncer.
Olha, então se você tem lenços, roupas e chinelos em bom estado, você pode deixar a sua doação aqui na sede do Legislativo, que fica na Avenida da Saudade 1004 e também no centro da cidade. Está passando ali pela região central, perto da prefeitura? Vá até o Teatro Bento Quirino, lá tem uma caixa, logo na entrada da recepção, Rua Lusitana, 1555, você pode também deixar a sua doação, que vai ser destinada a essas mulheres que enfrentam, neste momento, o tratamento do câncer de mama. Momento de solidariedade, principalmente agora no Outubro Rosa, durante todo o ano, mas agora a gente intensifica, então, essas campanhas. Mirna Abreu, é hora de falar sobre a agenda da Câmara de Campinas, porque hoje à tarde tem reunião de 2 comissões. Logo mais, às 1h30, quem se reúne é a Comissão Permanente de Cultura da Câmara de Campinas, presidida pelo vereador Paulo Búfalo. No encontro de hoje, ela vai discutir bicentenário, independência, imprensa no século XIX e a formação do Estado Democrático e de Direito. Os convidados são os professores a professora da Faculdade de História e Biblioteconomia da PUC Campinas e pesquisadora do Centro de Memória da Unicamp, Juliana Meirelles, e o professor de Economia Política Internacional e Bacharelado de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Walter Pomar. Eles estarão, então, também lá no Teatro Bento Quirino, a partir da 1h30. E às 16h, quem se reúne é a Comissão Permanente de Educação e Esporte do Legislativo Campineiro, que tem sob presidência o vereador Gustavo Peta, que vai se reunir com a comissão, vai analisar projetos que tramitam na casa. A gente lembra que essas comissões permanentes, além de discutir temas específicos, elas também deliberam sobre projetos que tramitam no Legislativo Campineiro. E claro, você vai acompanhar tudo pessoalmente ou então aqui pela TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo, repercutimos aí tudo que acontece aqui na Câmara. Já quero aproveitar a sua presença nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias da metrópole de Campinas e sobre o novo terminal do BRT, um assunto que a gente abordou recentemente agora no Legislativo, né, Mirna? A gente mostrou aí a preocupação dos parlamentares em relação ao que será feito com o antigo terminal. O novo já em funcionamento, atendendo 23 linhas do distrito do Campo Grande, está com força total. E a nossa equipe foi lá acompanhar. Será que a população está aprovando ou não? Confira. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, ENDEC, migrou a operação do terminal Campo Grande para o terminal BRT, que fica na Avenida John Boy Dunlop. O objetivo é proporcionar mais conforto e acessibilidade aos usuários do transporte público coletivo. Hilda, agora o terminal é aqui no BRT, acha que foi uma mudança positiva na hora de pegar os transportes? Ah, com certeza, ficou um ambiente muito mais agradável, o local é maior, ficou muito bom. Você acha que vai ter uma segurança maior, tá mais organizado, tá fácil de pegar o ônibus? Tá sim, logo quando eu cheguei o pessoal informou bem, orientou as paradas pra gente e tá bem legal. Mudança aprovada então? Com certeza. O antigo terminal Campo Grande, no Parque Valença, foi desativado definitivamente. Desde o último final de semana, agentes da ENDEC estão na plataforma orientando os passageiros que ainda têm dúvidas de onde pegar o ônibus e distribuindo informativos. Gabriel, que é estudante, viu de perto a mudança e aprovou. Gabriel, foi uma mudança boa aqui do terminal para o BRT, para ficar todos os ônibus concentrados aqui? Acho que foi uma mudança bastante interessante, principalmente porque a plataforma que a gente estava usando antes era algo que estava sendo bastante, como eu posso dizer, bastante invadida, assim, por se dizer, era muito bagunçado. Agora está mais organizado, está mais certinho, então acho que melhorou bastante. É um espaço grande, é mais confortável. Ficou muito melhor. Você acha que vai ter mais segurança nesse espaço aqui, mais iluminado, como é que tá? Pela estrutura eu acho que está num lugar bem bacana, tá bem iluminado, dá pra ver que mudaram bastante a estrutura do como estava construído. Eu, como vinha pra cá direto, acompanhei como é que foi
Então é um negócio que mudou bastante. O BRT do Campo Grande tem 30 mil metros quadrados, o que é 6 vezes mais do que o antigo terminal. Nesta primeira etapa, 2 plataformas de embarque estão ativas e, ao todo, 23 linhas de transporte coletivo devem passar por aqui. Quanto à estrutura do terminal, não houve reclamações, mas tem gente que já tem reivindicações a fazer. Até o momento, sim. O que é necessário, eu acho que a única mudança é ao entorno. Ontem mesmo, na hora que eu fui entrar ao terminal para poder ir embora para casa, eu e a minha colega, nós quase fomos atropeladas, que o carro passou com tudo. Então, acho que é necessário um cuidado melhor ao entorno. Aqui dentro não tem reclamação, os fiscais estão ajudando muito, por sinal, a orientação está sendo ótima. Eu acho que o cuidado maior tem que ser ao entorno só. Mas tá bom até o momento. Se pensar mais em faixas, em semáforos, ajudaria. Isso, exatamente. Exatamente. O conforto, o espaço grande, nesse quesito está aprovado. Sim, com certeza. Ficou muito melhor. Muito melhor. O novo espaço conta com rampas, corrimão, piso tátil, iluminação em LED, bancos de concreto e 18 novos bancos de madeira. O horário de funcionamento será de 4h30 da manhã a 1h30 da manhã. O outro está bem desgastado demais, né? Eu acho que espero que seja melhor. Olha, a gente lembra que já está em funcionamento com esse horário, 4h30 da manhã a 1h30 da madrugada, desde o último sábado, atendendo a essas linhas. Algumas já eram atendidas lá e as outras, então, totalizando 23 linhas no novo terminal do BRT. E olha, a INDEC enviou uma nota à nossa produção que após o início da efetiva operação do novo terminal e avaliação técnica realizada em campo, a INDEC já prepara algumas ações pontuais para ampliar a segurança viária no entorno do espaço. São medidas que envolvem reforço na sinalização existente e na orientação ao correto acesso ao local, indicando locais permitidos para a circulação de pedestres. Também haverá reforço na sinalização para condutores que transitam pela região, principalmente em relação aos cuidados necessários com travessia de pedestres. Por fim, na nota, está em estudo novas medidas para aumentar por parte dos condutores o respeito às leis de trânsito. As medidas que envolvem reforço na sinalização logo serão implementadas. E a gente continua falando aqui sobre transporte, sobre trânsito, porque tem nova linha de ônibus no distrito de Joaquim Egídio. A partir deste sábado, então, uma nova linha 398 Joaquim Egídio, terminal metropolitano, vai atender ao distrito e passando aqui no centro da cidade, que vai operar nos finais de semana. Então, se você usa o transporte público, atenção para essa nova linha que vai circular no centro de Campinas. Mirna Abreu, vamos falar sobre educação agora. Ainda dá tempo de inscrever para educação infantil? Dá tempo sim. Hoje é o último dia para você que procura uma unidade de educação infantil, que são as creches aqui de Campinas. Olha só, hoje é o último dia. Nós já temos, então, 7.572 cadastros feitos até esta quarta-feira. No total, a gente tem em Campinas, olha, 44.100 crianças que estudam aqui nas escolas infantis. Então, anote aí. Se você tem crianças de 3 a 5 anos ou também você tem crianças que são com idade entre 1 e 7 meses até 3 anos, faça a sua inscrição lá no pré-cadastro infantil, tudo junto, pré-cadastro-infantil.campinas.sp.gov.br. E para encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, a gente volta a falar sobre este mês do Outubro Rosa, sobre mamografias que tem, a gente sabe que tem aquela carreta. Em que bairro que está, Mirna Abreu? Olha, a carreta que está bem no Nova Europa, ali no supermercado Pague Menos, se você está agendada entre hoje e até o dia 28 de outubro, esses atendimentos agora da mamografia vão acontecer lá no Hospital do Amor, e essa mudança é em razão de um problema técnico com o equipamento que está instalado lá no centro de compras. O Hospital do Amor fica na Avenida das Amoreiras 860. A gente lembra que mantém o horário e o dia que está marcado, só que tem que ir no Hospital do Amor.
Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias, primeiro do Legislativo, agora da metrópole de Campinas. Ótima quinta-feira e até amanhã. Até amanhã e até amanhã para você ir de casa. E hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta entra em campo às 9h30 da noite contra o CSA, aqui em Campinas, viu, no estádio Moisés Lucarelli. Lembrando, hein, restam apenas 3 rodadas, a Ponte apenas cumpre tabela, não tem mais chances de rebaixamento e também nem de conquistar o acesso. Neste momento, a Ponte é a 12ª colocada com 45 pontos e o CSA é o primeiro time da zona de rebaixamento com 36 pontos. Então vem desesperado aqui para a cidade de Campinas para tentar conseguir essa vitória. Para esse duelo de logo mais, o técnico Hélio dos Anjos, com o contrato renovado, conta com o retorno do goleiro Kaique França, do lateral direito Igor Formiga e do meio-campista o Olisson. O meia Fecim e o atacante Luca devem ficar de fora mais uma vez. Provável Ponte Preta para logo mais, Kaique França no gol, o Igor Formiga na lateral direita, a dupla de zaga Matheus Silva e Fábio Sanches e o Arthur na lateral esquerda. Meio campo da Macaca tem o Felipe Amaral, o Leonaldi e o Olisson, aquele trio que a gente já conhece de meio-campistas da Ponte. Aí um pouco mais à frente tem o Elvis e no ataque tem o Echaporã e o Ribamar. Essa então é a provável Ponte Preta para este duelo contra o CSA. Ponte que não vence há 4 partidas, vai tentar essa reabilitação. E claro que amanhã a gente conta tudo sobre esta partida. Olha só, a gente segue aqui falando sobre esporte porque o time Brasil realizou a convocação para a Copa do Mundo de Beach Tênis, que acontece daqui a pouco, viu? Entre 8 e 13 de novembro, lá no Rio de Janeiro. E tem uma atleta aqui de Campinas que está representando a nova geração do país. Acompanhe. Ela tem 14 anos, está no primeiro ano do ensino médio, campineira e a atleta mais jovem a vencer torneios profissionais de beach tênis. Isabela Souza vem se destacando na modalidade e foi convocada para a Copa do Mundo de beach tênis. Eu quero que seja muito legal, que eu me divirta muito, porque jogo para me divertir. E espero que esse ano o Brasil ganhe no juvenil. Isabela começou a jornada no beach tênis em 2018 e de lá para cá já acumula alguns louros, como a mulher mais jovem do mundo a conquistar títulos na categoria profissional de torneios chancelados pela International Tennis Federation, além de convocações para as seleções paulista e brasileira. E tudo isso com muito trabalho e dedicação ao esporte. Eu comecei a treinar mais, comecei a ir na academia, preparar mais a parte física. Eu treino normalmente segunda, terça, quarta, quinta, 1 hora por dia. E final de semana eu venho jogar com a minha mãe e com as amigas dela. E o pai dela acumula a função de técnico. Na verdade é uma tarefa muito prazerosa, né? Não é fácil, mas eu também não sou um pai que pega muito no pé, que pressiona o filho a jogar. Eu deixo a coisa acontecer mais naturalmente, né? E a Isa foi uma atleta que veio gostando do beach tênis, aproveitou toda a estrutura que a gente tem aqui, né? As facilidades que ela tem, e hoje está se tornando uma atleta muito especial. E um pai técnico, como é que é? É bom, porque ele está sempre comigo nos torneios, está sempre apoiando, no treino, fora do treino, e é muito bom. Tem muito puxão de orelha? Tem, bastante. Muita. Parece que na aula só eu tomo bronca. Mas é pro seu bem. Com certeza. Então fique ligado que em novembro, Isabela vai para o Rio de Janeiro disputar a Copa do Mundo de beach tênis e conta com a nossa torcida. A gente ficou muito feliz, né? Mas como eu disse, a gente no dia nem estava em cima esperando a convocação ao vivo, foi uma coisa que aconteceu. Como a gente não pressiona ela, a gente não quer passar essa ansiedade para ela no momento. Então foi tudo natural e foi fruto do treino dela. Tem tudo para dar certo, então é uma menina esforçada, disciplinada.
Com certeza, gosta do que faz, então se Deus quiser vai dar tudo certo. Bom jogo então e boa sorte para Isabela, apenas 14 anos e já representando o nosso país. 12h24 agora, quinta-feira é dia de conferir aqui uma atividade, né? As dificuldades de um trabalhador, e hoje nós vamos falar com ele que cria perfumes. Então, sobre perfumista, você confere a partir de agora no nosso quadro Se Liga na Profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre perfumista, então se liga aí, bora! O profissional precisa ter olfato apurado, capaz de distinguir inúmeras fragrâncias. É preciso estar constantemente atualizado para atuar no mercado. Os bons perfumistas são sempre capazes de criar fórmulas imprevistas, com a finalidade de surpreender e agradar os mais exigentes consumidores. O Peter Paiva é referência no mercado dos cosméticos criativos faz mais de 20 anos. Serve de inspiração para muita gente que quer seguir na carreira, já que é mestre em criar vários tipos de produtos para o segmento. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com o Peter. Tudo bem, Peter? Tudo bom? Prazer. Beleza. Obrigado aí pelo convite, de expor um pouquinho, né, do que eu faço. E é uma profissão muito hoje, né, valorizada, mas ela é muito diferente. Porque a gente imagina uma situação e uma experiência e pensa nesse perfume que isso pode ter. É muito humanizado. Então, tá aí, pode fazer suas perguntas, eu vou tentar ajudar vocês ao máximo a entender. Eu me denominei perfumista pelos esses 22 anos trabalhando com fragrâncias. Tempo já, hein? Trabalhando com fragrâncias, e nessa história eu comecei a criar perfumes. Então, hoje, para quem quer entender um pouco mais da minha profissão, eu sou um designer soap, eu trabalho com cosméticos criativos. Então, o meu foco lá no começo, há 23 anos quase, eu comecei a fazer um sabonete. E esse sabonete ficou muito colorido, muito lindo. Minha vida sempre foi muito colorida. Eu comecei lá em artes plásticas, arquitetura, né? E aí dessa brincadeira, eu comecei a atender pessoas, ideias. Fui convidado para um programa de TV, Record, lá no Note a Note, muito tempo atrás, e apresentei como fazer aquele sabonete diferente. Isso deu muito certo. E começou a me dar asas para eu usar a minha imaginação e poder de verdade explicar para as pessoas o que é tirar da imaginação e materializar para ativar a sensação de bem-estar. Então, depois de alguns testes, algumas solicitações, perfume para um, perfume para outro, eu tive acho que uma das maiores experiências lá no começo foi aromatizar as aeronaves da Latam. Na época era TAM ainda, e era um ano que eles iam apresentar um cardápio com chás, e um amigo meu trabalhava dentro na Latam, na diretoria da Latam, e falou: você consegue fazer um cheiro assim assado? Que eu quero deixar as pessoas doidas pelo cheiro e pela ação. Então ele levou a ideia da experiência olfativa como uma ideia a mais, não estava no projeto, e eles amaram. E aí eu comecei aí a falar: nossa, que legal. Gostou e não parou mais. Sim. E o trabalhar com isso, nada mais é, aqui eu tenho algumas maletas. Vamos lá, vamos mostrar então. Vou mostrar para vocês, deixa eu só abrir aqui. Então, trabalhar com isso é trabalhar com notas olfativas. Eu hoje trabalho com 400 e poucas notas, e dessas notas, que são perfumes, eu pego um sequinho dali, um amadeirado, eu vou para um florado, então eu vou buscando o que eu quero alcançar com essas notas. Seja aí, né, notas que elas são inspiradas em lojas sofisticadas, ou essa que é a minha coleção mais tradicional que eu uso, que é assim, a laranja, o limão, o cedro, cheiros populares. E aí disso aqui eu construo outras notas, né?
Então, disso aqui na gotinha, como uma alquimia mesmo, eu vou criando perfumes. Puxa vida! Bem humanizados. É muito legal porque, assim, em algumas experiências que eu já tive, as pessoas buscaram, por exemplo, uma experiência que aconteceu no lançamento do Frozen 2, a Disney. Eles queriam cheiro para o lançamento do Frozen 2 e não conseguiram. Então eles acessaram várias indústrias e não conseguiram o cheiro que realmente a diretoria e o marketing falasse, esse é o cheiro. Aí o que aconteceu? Uma pessoa que me conhecia falou, calma aí que eu tenho uma pessoa que vai resolver seu problema. E aí me ligaram, falaram, você tem como mandar algumas amostras? E aí eu busquei toda a referência, era outono, como que era a situação, e criei alguns cheiros e eles amaram. E aí foi para a primeira plenária de lançamento do Frozen 2 no Brasil. E aí eu falei, nossa, que show. Isso me deu asas para eu criar outras coisas para outros espaços, lojas, empresas, grandes empresas. E até que eu realizei, recentemente, há 3 anos atrás, a construção olfativa da Walt Disney Company. Então, a Disney hoje tem um cheiro batizado Sim. ali, assinado para eles, que eu criei e que já está presente nos eventos, como o Mundo Pixar, né? Ou também nas lojas Disney. Então as pessoas chegam e elas já sentem a magia da Disney também no perfume. Então, que legal, hein? Tudo isso, a ideia da gente conseguir levar emoção no perfume. É isso que eu faço. Aí você estudou o quê? Design. Antes, estudei prótese odontológica. Então assim, eu de pequeno sempre fui nato à arte. Mas chegar nesse ponto de ser denominado um perfumista não é por estudo dentro de alguma história na França ou alguma escola em Não algum tem lugar. curso específico Não, assim. o meu é no dia a dia. E conseguir alcançar esses pontos e perfumes que as pessoas realmente falem, meu Deus, que incrível, é na experiência e nessa humanização que eu faço e que dá muito certo. Como está o mercado hoje em dia? Eu acredito que seja a melhor fase hoje, melhor fase, porque como a gente pós-pandemia começou a se relacionar muito mais com experiências e agora está voltando as pessoas quererem ter mais experiências ainda, isso faz com que as pessoas busquem mais. A ideia da construção olfativa, de identidade olfativa para empresas, lugares e lojas está sendo muito pedido e muito mais valorizado hoje em dia. Então, assim, eu tenho várias alunas que fazem essa construção olfativa, que criam tudo isso, e elas mesmas agora aqui na loja falando para mim que estão com vários projetos, muito legal mesmo. Quais os principais desafios aí da profissão, Peter? Eu acho que o desafio da nossa profissão realmente é chegar na realização do sonho do olfato daquela pessoa. Sem dúvida. Né? Que é você conseguir receber uma explicação, a pessoa tá toda encantada, falando para você que era isso e aquilo, e você falar, trouxe. E a pessoa fala, é isso. Era isso. Isso é um desafio, leva meses, às vezes, para isso chegar. Por exemplo, agora para o Mundo Pixar, que é esse evento grande da Disney, né? Da Pixar, Disney Pixar no Brasil, eu coloquei o cheiro do Ratatouille, que é da cozinha, eu criei o cheiro pro Carros, que é num deserto, então eu criei o cheiro do Nemo, então eles passam por dentro daquela experiência do filme, né, da história, e também tem o perfume que transpõe eles para esse lugar. Esse é um desafio. Eu sou humildemente um perfumista nato ali, onde penso realmente nessa emoção. Há muito tempo atrás eu ouvi do pessoal da Comic Con falando que o futuro está na experiência. E essa experiência ela é incrível mesmo, porque faz as pessoas ficarem com a memória daquilo mais forte ainda. Então, quanto mais você se conectar com as pessoas e entender realmente o propósito daquele cheiro e não colocar o dinheiro na frente, acredito que você vai ter... Esse é um baita desafio, né? É um desafio, mas qualquer grande empresário, e se ele for de sucesso mesmo, ele já conseguiu entender que a entrega dele é mais importante do que ele recebe. Por isso que ele recebe muito. Então, quando ele coloca o entregar na frente e quer entregar com excelência, a entrega é o jeito, é o comportamento. Isso faz com que o retorno, quer dizer, o pagamento, venha por uma via mais valiosa, seja em números ou em recompensas afins. Bom, eu imagino que exige muita dedicação, né? Sim, eu posso falar. O pessoal que tem interesse em seguir nessa área... Tem que estudar muito. Tem que ser muito focado. Tem um ponto que a gente fala que é engraçado, mas para quem está começando, quando eu ensino, a gente está para lançar um curso online para poder acessar mais pessoas e mais a pessoa sobre identidade olfativa. E eu sempre falo no começo que o mais importante é você desligar o seu achômetro. Você tem que desligar o seu gosto. Como assim?
Você tem que deixar o seu gosto naquela hora de lado, usar o seu instinto. E se você falar, esse cheiro eu não gosto, mas não é pra você. Você tá construindo pra uma outra pessoa. Então é muito sensível e tênue essa linha entre o que é pra você e o que é pra aquele mundo. Eu adoro fazer projetos para empresas que eu nem imaginava que existia e para mundos que eu nem sabia que existia. Quando eu faço esse projeto é um desafio. Muitas vezes eu pego pessoas que não têm uma energia boa, que quer porque não sei o quê. E aí eu falo, como chegar nesse cheiro? Como acessar essa pessoa? Porque eu tenho que acessar uma parte tão sensível para poder tirar o que ela quer ou o que o negócio dela precisa. Então você faz um trabalho entre o que esse negócio dela, né? Esse negócio, né? Essa empresa, ela precisa com esse cheiro, o que ela busca, o que essa pessoa que está pagando isso quer, né? E o que a gente vai oferecer. Então você tem ali as pessoas, a pessoa que está te contratando e todo esse know-how que você precisa ter. Então é muito sensível. Lembrando que todo esse cheiro é criado realmente, né? Com muita delicadeza e que leva bastante tempo até você ir refinando ele e ele chegar no cheiro perfeito. Que a pessoa cheira e fala, isso é incrível. Envolve muita gente, a equipe, como funciona isso? No meu caso, eu tenho uma equipe grande por conta de tudo que a gente faz, mas quando a gente vai criar o cheiro, envolve ali 3, 4 pessoas para fazer com que tudo isso se torne profissional. Né? Depois entra a parte financeira, com toda a parte de nota, tudo isso, mas para a criação mesmo, eu tenho ajuda de 3 pessoas. Minha assistente e produção. Boa! Valeu! Meio-dia e 37, vamos fazer o seguinte, primeiro e último intervalo aqui no nosso Câmara Notícia e na volta tem entrevista ao vivo com a melhora da pandemia. Como é que será que está a saúde mental dos estudantes? A gente vai falar aqui sobre educação, nós vamos falar aqui sobre direitos, sobre projetos nesta área. Tem alguma dúvida? 19 é o nosso DDD, 978293776. Pode enviar o seu questionamento, a sua pergunta ou a sua mensagem, um comentário sobre este assunto de educação, de saúde mental na área do direito, porque eu converso com um especialista depois do nosso intervalo. Meio-dia e 44, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira e olha só, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, avalia que a pandemia da Covid-19 criou uma crise global na saúde mental. Apenas em 2020 houve um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão. A OMS aponta que em 2020 os governos em todo o mundo dedicaram em média apenas 2% dos orçamentos da área da saúde para a saúde mental em si, com países de renda média baixa investindo menos de 1%.
Então, como mudar este cenário para um futuro próximo? Será que nós precisamos de mais leis? Será que é um assunto que a sociedade precisa participar junto com o Congresso? Bom, sobre estes assuntos eu converso agora com a Ana Cláudia Ferreira Júlio, especialista em Direito e Gestão Educacional pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais e que atua em Direito Educacional. Então, Ana Cláudia, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do nosso Câmara Notícia. E quais são as dificuldades que estão expostas, né, na área educacional, neste período em que, enfim, nós estamos conseguindo vencer a pandemia da Covid-19. Seja bem-vinda e boa tarde. Obrigada, Gabriel. Boa tarde. Exatamente essa questão que você colocou. Os alunos voltam, né, para a sala de aula no começo do ano de 2022 e voltam trazendo uma carga emocional que não havia precedente no ensino, em qualquer nível, desde a educação básica até o ensino superior. Existe uma verificação de um aumento nos graus de ansiedade e depressão, que faz com que a atenção seja voltada tanto para os alunos do nível infantil, quanto para a educação básica, quanto para a educação superior, e isso tem sido refletido nas leis, na forma como se dá o trato entre professores e alunos, na forma como tem sido aplicada a educação, na sistemática do ensino. Tudo tem mudado ao longo do ano de 2022, tanto no Brasil quanto no mundo. Agora, Ana Cláudia, uma outra pesquisa, e essa foi realizada recentemente pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, com mais de 7 mil estudantes, mostrou que metade dos entrevistados sentiu a necessidade de pedir ajuda na pandemia e 35% se sentiam ansiosos. Primeiro, você entende que há uma necessidade de se discutir com educadores, com os pais responsáveis, sociedades e também com os congressistas, propostas para poder ajudar esses estudantes? Com certeza. Essa é uma discussão que tem que ser feita. Na verdade, o tema da saúde mental já deveria ter entrado em pauta desde antes da pandemia, né? Era um tema que antes era velado e agora com a pandemia passou a ser discutido de uma forma mais natural e agora ele é uma necessidade, agora ele passa a ser uma necessidade. Sobre estes projetos, então, no Senado Federal, 2 projetos de lei foram aprovados recentemente e que agora tramitam na Câmara Federal. Um deles, o projeto de lei 542 de 2021, determina que os estabelecimentos de educação básica instituem uma semana dedicada à saúde mental no calendário escolar para a divulgação desse tema. Ana Cláudia, você entende que é uma maneira de abrir espaço para os próprios estudantes em todo o país poderem discutir esse tema? Uma semana, criou um projeto de lei, uma semana para discutir este tema. É uma forma de, em todo o nosso país, este assunto ser abordado de uma maneira mais incisiva? Exatamente, você força, né? Você força as instituições a tratarem do tema, os alunos a falarem sobre isso, você traz o assunto para dentro de casa, então você naturaliza o assunto também dos estudantes junto com os seus pais, com seus familiares responsáveis, você naturaliza o assunto dentro da sociedade, dentro daquela comunidade em que os alunos estão inseridos. Isso é extremamente importante para que o problema possa surgir, possa ser tratado, possa ser discutido. E a outra proposta, o projeto de lei 3.383 de 2021, institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. E aí, em cada unidade de ensino, vai ser constituído, então, um comitê gestor com a participação da comunidade escolar, de representantes da atenção básica na localidade.
Ana Cláudia, você entende que nós ainda estamos caminhando em pequenos passos em relação a acesso a psicólogos, a psiquiatras? É uma realidade distante e ainda cercada de alguns preconceitos e por isso que seria necessário um projeto de lei para poder garantir este acesso aos estudantes? Existe um estigma muito grande, né? A saúde mental, ela ainda é carregada de um estigma muito grande. E se não houver um impulsionamento normativo, tanto com relação às instituições, quanto com relação aos pais mesmo, né? Se não houver essa obrigatoriedade, os pais não vão procurar para um tratamento com relação aos filhos e as instituições não providenciarão. Algumas instituições a gente sabe que tem esse cuidado, mas outras não. Então, não havendo essa obrigatoriedade, fica tudo por isso mesmo, alguém conversa com o aluno, alguém faz um atendimento que entende ser o mais adequado e não dá o direcionamento correto. Essas iniciativas normativas legais que estão surgindo, que já estão, né, num andamento mais avançado, elas são extremamente importantes e elas não devem ser as únicas. Isso precisa ser discutido também em âmbito estadual, em âmbito municipal, para que haja uma capilaridade maior dessas iniciativas. Com certeza. Ana Cláudia, a gente tem uma pergunta aqui, né, no nosso GC. Se o Brasil precisa de projetos específicos para cuidar da saúde mental dos estudantes, na sua visão, então, é necessário ter projeto, então, mas perguntando nessa área do direito, a aplicação das leis é um desafio num país como o nosso? Sim, com certeza. Justamente por conta desse estigma que eu comentei, né, na questão anterior. Ainda existe esse estigma muito forte e se não houver uma previsão específica, ainda haverá aquela instituição que não vai se atentar, que não vai dar cumprimento, ainda haverá o receio do pai, que vai entender que não é necessário, que não precisa, que não é importante. Então, pensando num contexto geral da saúde mental do aluno, pensando no aluno, colocando o aluno em primeiro lugar, né? É preciso que haja um conjunto de normas, um conjunto de procedimentos que sejam cumpridos tanto pelos pais quanto pela instituição, pensando mais num nível básico, né, de ensino. É preciso que isso seja regulamentado para que seja, de fato, cumprido e dado o atendimento necessário para esse aluno. Ana Cláudia, este é um assunto que está sendo debatido no Brasil ou outros países também estão com esse dilema de como resolver a saúde mental dos estudantes e dos adolescentes? É uma questão global, eu estava comentando agora de uma regulamentação para nível básico, né, para alunos de nível básico, mas recentemente eu participei de um evento em Harvard e eles discutiram um programa de saúde mental que eles instituíram logo depois da pandemia, que é justamente para dar atendimento a alunos em nível superior. Eles identificaram essa necessidade, identificaram que houve um aumento significativo de casos de ansiedade e depressão em alunos do ensino superior e criaram esse programa para prestar atendimento a esses alunos, porque eles consideram que, se não houver esse suporte, a continuidade dos estudos dos alunos fica substancialmente prejudicada. Então, acabou sendo uma condição definidora para a manutenção dos estudos desses alunos. Agora, Ana Cláudia, imaginando, né, que uma lei federal seja criada, então ela é válida em todo o nosso território. O Brasil, pelo seu tamanho, né, praticamente continental, com características diferentes entre regiões, estados, municípios. Uma lei municipal, e aí ela é específica para aquela cidade, poderia se sobressair a uma lei federal, então criou uma lei federal, só que daí para esse município não está tendo uma aplicação adequada. Pode-se criar uma outra lei municipal e aí, por exemplo, específica para aqueles alunos, para aqueles estudantes, referente a este assunto que nós estamos abordando, por exemplo, da saúde mental. Como é que fica uma lei federal aprovada, mas aí você tem uma outra lei aqui no município? A ideia, na verdade, é que as leis federais sejam gerais
e as leis locais, elas sejam específicas justamente para que elas não precisem se sobrepor às leis federais, né? Para que não haja esse rompimento com o normativo federal. Então, a ideia seria, dentro da definição federal, a norma federal criaria um programa geral de paradigmas, e cada estado, depois cada município, iria aperfeiçoando e especificando dentro das suas regionalidades, dentro das suas capacidades de atendimento, do seu sistema regional de saúde, para poder se adaptar às suas realidades. Ana Cláudia, agora 13h, a gente tem o horário eleitoral gratuito, então infelizmente o nosso tempo está bem curtinho aqui para a gente poder encerrar, e até pegando o gancho da sua resposta anterior, quando você citou Harvard, essa é a experiência. O que acontece em outros países? Pode ser de uma experiência, pode ser de uma lei. Tem como o Brasil absorver ou são realidades completamente diferentes? Eu acho que o que dá para absorver é o fato dos outros países estarem olhando para a questão da saúde mental. Isso a gente precisa copiar dos outros países. A gente tem que entender que é uma necessidade. É uma necessidade urgente, não dá para deixar passar. É óbvio que cada país tem a sua especificidade, cada povo tem a sua especificidade. Talvez o que esteja sendo aplicado nos Estados Unidos, na Europa, não seja aplicado aqui, não dê para aplicar aqui, são experiências diferentes, são vivências diferentes, mas o fato de haver uma atenção especial sendo voltada para crianças, jovens e adultos lá, precisa, de fato, ser copiada aqui. Isso, com certeza, dá para a gente copiar e replicar aqui também. É isso, e aprender a viver em sociedade, né? Estamos todos no mesmo barco, então precisamos, né, deste papel dos educadores, dos pais, ouvir os estudantes também, que é muito importante o que eles têm a dizer. Ana Cláudia Ferreira Júlio, especialista em Direito e Gestão Educacional pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais e atua também em Direito Educacional. Muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram trazidas aqui, tenho certeza que de grande valia para o nosso público, é um assunto que nós vamos voltar a falar aqui no nosso telejornal, que é de suma importância, a questão de educação, este período que nós estamos conseguindo vencer a pandemia da Covid-19 graças à vacinação. Então já faço um convite aqui para você poder retornar, para poder falar sobre este e outros assuntos. Eu agradeço o convite, agradeço a disponibilidade e o interesse no assunto, que com certeza é extremamente relevante. Agradecemos a participação da Ana Cláudia ao vivo nesta quinta-feira aqui no nosso Câmara Notícia. A quinta-feira que começou ensolarada, mas a nebulosidade já aumentou, tomando conta. Tem previsão de chuva para agora à tarde, viu? Já para amanhã, sexta-feira, aí sim, dia nublado, chuvoso, bem na sexta-feira, então é dia de sair com o guarda-chuva, porque uma frente fria passa pela cidade aqui de Campinas, trazendo então chuva e também baixando as temperaturas. Olha só, elas já estão aqui na minha tela para esta sexta-feira, 21 de outubro, mínima de 18 graus e a máxima não deve passar dos 25 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que agora, 13h, tem o horário eleitoral gratuito. Em seguida, a partir da 13h, já tem reunião de comissão, que é a de cultura. E depois, às 16h, tem mais uma reunião de comissão, que é a de educação e esporte. Então, continue aqui na TV Câmara Campinas, porque tem reunião de 2 comissões. E nós nos vemos amanhã na sexta-feira, às 11h30 da manhã, trazendo aqui para você muitas notícias da metrópole de Campinas e, claro, aqui do Legislativo. Até lá. Tchau, tchau.